Ainda falando do campo, outra coisa que preocupa as autoridades de saúde é o saneamento básico rural. Uma tecnologia simples e eficiente desenvolvida pela Embrapa vem mudando a realidade de quem mora no meio rural. Denominada como fossa séptica biodigestora, jardim flutuante e cloradora Embrapa, a tecnologia promete trazer mais saúde ao homem do campo com um custo bem acessível. Nós recebemos hoje no Jornal da Noroeste o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu. Ele vai falar do Programa de Saneamento Rural no Brasil e o papel da Embrapa com tecnologias simples e eficientes. Dr. Wilson Tadeu, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Noroeste. Boa tarde, Beatriz. Obrigado aí pela possibilidade de falar um pouco sobre saneamento rural com vocês e uma boa noite aí a todos da TV Noroeste. Então, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é a fossa séptica biodigestora. De onde veio esse palavrão e o que ela serve para quê? Claro. A fossa séptica biodigestora é uma tecnologia já desenvolvida há um certo tempo aqui na Embrapa Instrumentação e ela simula mais ou menos o que ocorre no trato digestório de um bovino. Né? Porque assim, um ruminante ele tem vários estômagos, e por isso que eles conseguem degradar capim, né? Conseguem se alimentar de capim, por exemplo. A fossa séptica biodigestora é um sistema de tratamento de esgoto composto por várias câmaras, que são vários tanques, né? Que são construídos com caixas d'água, onde o esgoto vai passando, vai entrando bruto no primeiro tanque, ele vai fermentando ali dentro, as caixas são fechadas, né, para não ficar entrando ar, então é o que a gente chama de fermentação anaeróbia. Esse líquido vai entrando, vai fermentando naturalmente, e aí, conforme vai entrando líquido mais novo no sistema, os que estão há mais tempo vão sendo arrastados para a caixa seguinte. Nessa caixa seguinte, ele continua fermentando, e quando sai ao final, numa terceira caixa, é um líquido que foi tratado naturalmente. Para o sistema funcionar melhor, até pelo conhecimento, né, de simulação desse trato digestório dos ruminantes, quem desenvolveu foi um médico veterinário, que já inclusive falecido, o Dr. Antônio Pereira de Novaes. Ele falou assim, não, essas bactérias que quebram o material fibroso estão presentes nas fezes do bovino. Então, a gente coloca uma vez por mês um pouquinho de fezes frescas também de bovinos nesse sistema, por meio de uma válvula que a gente instala antes da primeira caixa, e com isso você melhora o processo de fermentação. Então, é um sistema onde o esgoto, basicamente, aliás, é importante falar, o esgoto que vem do vaso sanitário, ele naturalmente vai fermentando dentro desse sistema durante um certo tempo, e quando sai do outro lado, você tem um líquido tratado, que não é mais esgoto, bem claro falar, e é um líquido que pode ser utilizado como um fertilizante agrícola no solo, que também a gente tem recomendado e estudado muito seriamente a esse respeito. Não tem nenhum perigo usar no solo para qualquer outra cultura. As culturas que a gente recomenda são culturas que não sejam, em que o líquido não entre em contato direto com o alimento cru. Então, quer dizer, a gente não recomenda que seja utilizada para folhosas, por exemplo, mas para uma produção de pomar, por exemplo, se aplica no solo, os frutos estão lá no alto, não tem problema nenhum. Para uma aplicação, por exemplo, numa capineira, né, você aplica ali no solo, depois você corta a capineira para fazer para alimentação animal também, não tem problema nenhum. Então, a gente já fez vários estudos, produção de milho, por exemplo, para alimentação, a gente já fez, e tudo isso mostra que é possível, porque esse líquido que sai da fossa não é só água, ele é água mais nutrientes, tem nitrogênio, fósforo, potássio, tem uma série de outros nutrientes, micronutrientes, tem matéria orgânica, e corrige a acidez do solo também. Então, toda a água, mais esses nutrientes, mais essas características, melhora a fertilidade do solo e aumenta a produtividade agrícola. Então, esse é o trabalho. Uma coisa que seria lixo, esgoto, a gente transforma em algo que seja bom para a natureza e para o homem. Isso aí são as vantagens. E os critérios, então, para a gente instalar essa fossa séptica? Qualquer pessoa no meio rural pode fazer essa instalação? Existe uma premissa que a gente faz, que é o seguinte: a fossa biodigestora, ela foi desenvolvida para tratamento do esgoto do vaso sanitário, somente. Então, quer dizer, o esgoto do vaso sanitário tem que estar separado e ir para esse sistema.
O restante do esgoto pode ir para outros sistemas de tratamento. Nós aqui na Embrapa, por exemplo, a gente desenvolveu o jardim filtrante, que é para essa finalidade. Mas, então, essa é a primeira premissa. Os esgotos têm que estar separados. O sistema básico é para uma família com até 5 moradores, né, uma residência com até 5 moradores, e se houver mais pessoas, pode-se aumentar o número de caixas ou aumentar o volume das caixas, né, porque também para que se consiga incorporar. E, preferencialmente, também que tem uma área agrícola próxima, que é justamente para poder aproveitar o líquido tratado, né? E, claro, também, ou na propriedade, ou muito próximo, alguém que possa oferecer fezes bovinas, né, para aplicar mensalmente. É uma mistura pequena, são 5 litros de fezes frescas com 5 litros de água todo mês, mas tem que ter todo mês. Dá para substituir as fezes do bovino? Por outros fezes de outros ruminantes. Então, a gente pode falar de ovinos, caprinos, bubalinos, mas, por exemplo, equino já não funciona. Então, tem que ser ruminante. Para a gente construir essa fossa, os materiais, onde é que é qualquer material, é qualquer tipo de caixa? Eu encontro fácil nas casas de material de construção? Então, né, Beatriz, o que acontece é o seguinte, sim, em princípio, sim, as fossas biodigestoras, elas são compradas, são montadas com caixas d'água, na caixa d'água, que a gente encontra, que a gente utiliza na residência, caixas de 1.000 litros, e tubos e conexões de esgoto de PVC de 100 milímetros. Então, quer dizer, em princípio, não é nada difícil de se encontrar. Mas a gente recomenda que as caixas d'água sejam de fibra de vidro, que são um pouco mais resistentes do que aquelas caixas de plástico. E aí, nesse caso, uma coisa que a gente recomenda que faça é que vá nas caixas, geralmente eles não têm pronta entrega, mas eles sabem quem vende. Então, eles conseguem encontrar isso, e mesmo na internet hoje se encontra a venda de caixas de fibra de vidro sem maiores problemas. A gente recomenda que seja fibra de vidro justamente para ser um pouco mais resistente, e por isso o sistema vai funcionar melhor e vai durar mais tempo. O senhor disse que as caixas são lacradas. Corre o risco de ter mau cheiro, de ter proliferação de mosquitos, desses outros pequenos animais? É ótima pergunta que você faz, né? Todo mundo acha que a gente vai montar, pensa na fossa rudimentar, que é o buracão cavado no chão, onde joga o esgoto lá dentro, e que tem rato, tem mau cheiro, tem problema. As pessoas sempre pensam isso. Mas quando a gente monta uma fossa séptica biodigestora, você elimina esses problemas todos. Um sistema funcionando direitinho, não tem cheiro nenhum. Você consegue montar uma fossa biodigestora a alguns metros da residência sem maiores problemas. Não tem rato, não tem barata, não tem mosquito. Então, é um sistema que foi pensado para mostrar que é possível a gente fazer o tratamento de esgoto de uma maneira simples, eficiente e sem esses problemas desagradáveis que às vezes estão também associados ao esgoto. Então, tratar o esgoto é uma coisa boa e melhora a saúde de quem está morando na propriedade, de uma maneira geral, e também resolve um monte de problemas, desses problemas desagradáveis que às vezes estão muitas vezes associados ao esgoto mal manejado. O senhor falou, nós falamos aí que a fossa biodigestora, ela deixa um líquido no final que pode ser adubo. Uhum. A parte seca, como ela é utilizada? Como ela pode ser utilizada e como a gente retira? Ou ela não existe? Essa é uma ótima pergunta, de novo. Muito obrigado por fazer. O sistema construtivo, a fossa é extremamente eficiente na remoção de sólidos. Então, praticamente não tem sólidos dentro desse sistema. E além disso, o sistema construtivo dela faz com que esse pouco sólido que seja gerado não fique armazenado no sistema. Ele sai junto com a água. Então, não tem nada de sólidos, não tem que ficar limpando, não tem caminhão limpa a fossa e não tem sólido para se preocupar. É somente o manejo do líquido que sai do sistema. Muito legal, então, bem interessante mesmo. Essa é a ideia. A gente pega, a ideia é sempre transformar, a gente pensar isso que é um problema, que é o esgoto não tratado, transformar ele numa solução, que é um líquido simples de ser manejado e que ainda se converte em fertilizante agrícola. Essa é a ideia do conceito que a gente trabalha, que é muito importante. Está associado à saúde, está associado ao meio ambiente e está associado a um retorno econômico, inclusive, que é muito importante. É fácil de instalar? Muito fácil. A gente tem manuais construtivos dentro do site da Embrapa. Eu posso falar para vocês, né?
nós temos uma página temática que é www.embrapa.br/tema-saneamento-básico-rural. Nessa página temática, todas as informações a respeito não somente da fossa séptica biodigestora, como de outras tecnologias, e todas as publicações que a gente tem são encontradas nessa página. E lá existe um manual construtivo. E aí todas as informações de construção é muito simples, basicamente é cavar no chão, medir, né, para ver qual que é a diferença de nível com a população de esgoto e fazer uma pequena queda, é tudo muito simples, tudo isso está detalhado nesse manual e qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento de instalação hidráulica vai conseguir fazer sem maiores problemas. Mas é claro, se existir alguma dificuldade, nós aqui na Embrapa, a gente também está disposto a responder as dúvidas sem maiores problemas de uma maneira muito ágil. A Embrapa tem um saque chamado Fale Conosco, onde todas essas informações chegam para a gente e a gente responde com a maior brevidade, sem problema nenhum. E o material é todo gratuito para a instalação, essas cartilhas? Sim, as cartilhas são, todo o material é gratuito. O acesso ao site é gratuito? Tudo. Porque é o seguinte, a gente sabe do papel social da Embrapa, né, no sentido de mostrar que a gente tem que divulgar soluções que tenham alto impacto social. Então, não adianta a gente querer ficar vendendo esses produtos, porque reduz muito impacto. A gente sabe da importância, a Embrapa sabe, e por isso todas as informações são gratuitas, sem maiores problemas, como também qualquer solicitação de informação com a gente aqui. O senhor falou durante a nossa conversa aqui sobre um jardim filtrante. Qual a diferença do jardim filtrante para a fossa biodigestora? Então, a fossa séptica biodigestora é uma tecnologia onde você se baseia num processo de fermentação anaeróbia. Então, o líquido, ele entra, o esgoto não tratado líquido, ele entra no sistema e vai fermentando lá dentro. Já o jardim filtrante é uma outra tecnologia que a gente chama de área alagada construída, que é como se fosse uma várzea. Sabe, um brejo? A gente imita um brejo. No brejo, a natureza, durante milhões de anos, fez com que todo aqueles nutrientes e contaminantes que vêm da bacia param no brejo e aquelas plantas, mais os micro-organismos, degradam aquele material e com isso não contaminam o corpo d'água. A gente pensa com o mesmo princípio, só que a gente monta um pequeno laguinho de dimensões de 2 metros por 5 de comprimento e meio metro de profundidade. Impermeabiliza com uma manta, né, com uma que a gente chama com uma geomembrana por baixo, e coloca brita e areia, e coloca planta, e encharca de água aquele negócio. E aí o que acontece? O esgoto, ele vai entrando, o esgoto bruto, que é usado para o tratamento que a gente fala das águas cinzas, né, que é o restante do esgoto da residência, tudo que não vem do vaso sanitário, cai lá, e aí o que acontece? Esse líquido tem um processo de filtragem pela areia e pela brita, e mais as plantas e os micro-organismos degradam aquela matéria orgânica e os contaminantes que estão presentes ali naquele esgoto. Então, também, a gente faz o tratamento de uma maneira natural, a gente imita a natureza, a gente fala que é uma solução baseada na natureza, e aí, ao final do processo, tem uma água tratada, que a gente recomenda para que seja utilizada ou em irrigação, e aí, nesse caso, irrigação irrestrita, pode usar para qualquer coisa, mas é uma água que não tem nutrientes, então é diferente do líquido da fossa, então a gente está falando de irrigação mesmo, e se não quiser usar irrigação, pode usar para uma limpeza de uma máquina, se você quiser, né? Uma limpeza de um galpão, usos menos nobres, ou então descartar diretamente num corpo d'água. Então é uma outra tecnologia também bastante simplificada do ponto de vista do manejo e que é muito interessante. E a gente chama de jardim filtrante porque as plantas que a gente usa são plantas ornamentais. Então, a gente trabalha com lírio do brejo, trabalha com papiros, trabalha com helicônia. Então, são plantas que, quando a gente monta lá, parece um jardim mesmo. Quem passa na frente, as pessoas, muita gente olha lá e fala, nem percebe, passa do lado, porque também não tem cheiro, não tem bicho, não tem nada, né? As pessoas passam ali e nem percebem que é um sistema de tratamento de esgoto. E quando é muito eficiente. Basicamente, então, o esgoto do vaso é para a fossa biodegradável. Os outros esgotos, água, tanque, lavou-roupa, aquilo vai para o jardim filtrante. Exatamente, essa é a ideia.
né? Então, com isso, a gente separa, porque com isso o tratamento ele é melhor, é mais fácil e é mais eficiente. Então, por isso que a gente faz essa separação e o manejo do sistema de tratamento do esgoto, nesse caso, fica muito mais simplificado. Esse é o conceito que a gente fez. Doutor, para a gente encerrar, vamos falar aí sobre o adicionamento do cloro na água de consumo. Qual a importância de adicionar esse cloro nas comunidades rurais? Isso também é uma... A gente começou falando de trás para frente, né? Nós falamos da geração do esgoto, mas para ter esgoto tem que ter água, né? E aí existe a importância toda da questão da água de qualidade. Eu costumo sempre falar, tem uma frase comum que as pessoas falam o seguinte, né? Que água é fonte de vida. Eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez essa frase, mas ela é incompleta, porque não é qualquer água que é fonte de vida, é água limpa, água boa, né? E uma água contaminada, ela traz uma série de doenças. As mais comuns são verminoses, vômitos, diarreias, né? Que são as mais comuns. Mas existe hepatite A, existe leptospirose, existe salmonelose, existe tantas outras doenças que vêm com a água e que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E quando a gente faz a cloração da água, a gente utiliza um pouquinho de cloro na água, você elimina esses micro-organismos, que são seres microscópicos, que a gente não consegue ver olho nu. Às vezes você tem um copo de água assim transparente, bem transparente na sua mão, e você fala assim, olha, minha água é limpinha, mas não está, muitas vezes. Às vezes tem esses seres microscópicos que a gente não vê e que a gente só vai conseguir eliminar com cloro. E aí é cloro ativo, a gente está falando de hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, e que vai desinfetar essa água antes do consumo. Com isso, a gente elimina o risco de pegar alguma doença por ingestão de água contaminada. As pessoas, às vezes, elas têm assim, um preconceito, às vezes não gostam do sabor do cloro. A gente entende isso. Ela fica, às vezes, esbranquiçada. Né? O esbranquiçado não é por causa do cloro. Não. E aí, mas a gente, inclusive, desenvolveu um clorador, que é um sistema como se fosse um pequeno funil que a gente coloca na rede, que também está lá na nossa página temática, onde uma vez por dia se coloca uma colherzinha de café, aquela colher de café, aquela colher pequenininha, uma colherzinha de café rasa de hipoclorito de cálcio, que é suficiente para 1.000 litros de água, que é o uso de uma família de 5 pessoas durante o dia todo. E o custo desse hipoclorito é muito pequeno, mas se a família, com isso você vai desinfetar a água, mas se a família ainda assim não gosta do sabor, principalmente para beber, a gente recomenda que pega lá até aqueles filtros de barro, tem a vela, né? E existem velas que têm carvão ativado. Então, existe vela, já que no miolo dela tem carvão ativado. E o carvão ativado ele absorve esse excesso de cloro que a porventura tem e retira o sabor. Então, dá para clorar a água e depois colocar no filtro desses, passar pelo filtro de carvão ativado e a água que se bebe não tem sabor nenhum de cloro. E resolve o problema da família. Tá? E é muito importante, é muito barato. E é muito importante para a saúde de todo mundo que está me escutando aqui, que está me vendo, tá? Porque é saúde, gente. Saúde é uma coisa que a gente só lembra dela quando a gente não tem, né? Então, assim, vamos pensar na saúde enquanto a gente tem, evitar doença, evitar filho ficar com diarreia, criança pequena com verminose. Imagina uma criança em idade escolar, a gente fala, está com uma verminose, uma barriguinha d'água. Imagina que é uma criança que tem um bicho sugando a energia dela. E aí ela vai para a escola sem vontade de estudar, sem vontade de aprender, vai ir mal na escola e o futuro dessa criança vai estar comprometido por causa de uma doença que ela teve hoje e que era perfeitamente tratável e também perfeitamente, como é que a gente fala? Não precisaria ter, porque se para você tratar água em casa, você não vai ter prevenível, exatamente. Você vai tratar essa água antes do consumo, antes da gente pegar, porventura, ficar doente. Então, vamos preservar, vamos nos cuidar, vamos olhar isso com muita atenção. Com mais carinho, né, doutor? Essa é a ideia. Vamos relembrar aí o site www.sansaneamentorural.com.br.
É www.embrapa.br/tema-saneamento-básico-rural. E para aqueles que também tiverem interesse, nós temos um curso virtual em saneamento básico rural. Isso já é para profissionais, para técnicos que, porventura, tenham interesse de trabalhar com o tema. O endereço lá é www.embrapa.br/e-campo/saneamento-básico-rural. É um curso autoinstrucional, ou seja, a pessoa faz o curso no horário que achar mais adequado. É um curso de 20 horas, totalmente gratuito, e ao final do curso também tem um certificado. Então, também para nós é muito importante, é um curso que mais de 4.000 pessoas já fizeram em todo o país e no exterior, gente do exterior também já acessou. Para nós é um motivo de muito orgulho, e a gente lançou ele em março agora desse ano, portanto é um curso muito recente e muito atual. Bem atual. Dr. Wilson Tadeu, muito obrigada pela presença do senhor no Jornal da Noroeste. As portas ficam abertas, as telas ficam abertas, se sempre tiver algum tema relevante, aí a gente volte a conversar. Eu que agradeço, viu? Agradeço pela sua atenção e agradeço a todos os telespectadores aí da TV Noroeste. Um grande abraço aí para todos. Falou, tchau, tchau.